O jogo do Internacional contra o Fluminense é fundamental para a sequência do ambiente colorado na temporada de 2022. E para isso, alguns elementos específicos da partida estarão à disposição de quem acompanhar o jogo no estádio Beira-Rio. Um time diferente. Mano Menezes deverá colocar uma equipe mais intensa em campo. Um ambiente diferente. O torcedor deverá fazer protestos antes e durante a partida. E uma estratégia diferente de comunicação. O presidente Alessandro Barcelos dará explicações sobre a eliminação na Copa Sul-Americana, mas somente depois do jogo contra o Fluminense. Eu dou detalhes sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu quero falar sobre o jogo de logo mais. Às 7 horas da noite, o Internacional enfrenta a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro em uma partida que é fundamental para o futuro colorado na temporada. Não só em termos de tabela, e sim, é muito importante em termos de tabela, para não ser ultrapassado por ninguém, para quem sabe dar uma encostada no Flamengo, que hoje é o quinto colocado na tabela de classificação, mas principalmente em termos de ambiente. O jogo de hoje deve ditar muitas regras que a gente vai acompanhar ao longo da temporada. Eu quero começar falando sobre as mudanças no time. O Lucas Colar trouxe a informação na manhã deste domingo de que Alan Patrick poderá ficar de fora do time titular, sendo preservado, ficando no banco de reservas. E dessa maneira Maurício começaria jogando. É uma ideia do Mano de ter um time um pouco mais jovem, um pouco mais intenso dentro de campo, porque a gente sabe, o Alan Patrick não tem condições de jogar 90 minutos. E a gente sabe também que com o Maurício e com o Johnny, marcar o meio-campo do Fluminense, do Fernando Diniz, que é um meio-campo que controla muito bem o jogo, é um pouco mais fácil, ou é um pouco mais possível do que com o Alan Patrick. O Edenilson já está fora do jogo, tá? Ele sequer foi relacionado em função de um edema no joelho, que a gente sabe. Ele também ficou de fora do jogo por conta desse ambiente pesado que o torcedor tem contra ele, e isso ficou evidenciado depois da partida contra o Melgar. E ali naquela função deve jogar Johnny, para aumentar, como o Ribeiro Neto fala, o pé de ferro no setor do meio campo. Mais adiantado, o Alan Patrick pode ficar de fora. E aí entraria o Maurício para dar um pouco mais de intensidade, como foi na partida contra o Atlético Mineiro. O Inter recuperando as bolas, mordendo o adversário e assim podendo ter algum tipo de vantagem no meio campo. Por isso, o provável time, e que pode ter mudança, não tem a confirmação do time titular, tá? Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. Gabriel, Johnny, Depena e Maurício. Wanderson e Alemão, esse um provável time do Internacional para encarar o Fluminense nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. A ideia, é claro, é tentar contagiar o torcedor para que não se crie um clima tão negativo no Beira-Rio, mas assim, vai ser muito difícil o Internacional fugir disso. A gente já tem programados protestos no pátio do Beira-Rio para o momento em que a delegação do Internacional chegar no estádio. Protestos, claro, ainda em função da eliminação na Copa Sul-Americana para a equipe do Melgar. Mas esse vai ser um ambiente antes da partida e com certeza durante haverão manifestações do torcedor. Não sei se cantando que o Paixão tem razão, até porque todos os jogadores citados naquele áudio do Paixão já foram embora do Internacional. Cuesta, Patrick, Dourado e o próprio Bosquilha, que agora foi para o Coritiba. Mas protesto contra o presidente Alessandro Barcelos, protesto contra alguns jogadores, Edenilson e Tyson, nomes sendo vaiados no telão, pode ter certeza que isso vai acontecer. E a gente vai poder sentir esse ambiente da arquibancada no jogo de logo mais contra o Fluminense. Mas não será um ambiente fácil. E por isso o Inter precisa também dar uma resposta dentro de campo para tentar neutralizar um pouco esse ambiente um pouco bélico que virá das arquibancadas do ponto de vista de protestos. E obviamente que a gente espera e entende e acredita que tudo isso será feito de maneira pacífica. Dentro disso, existe também uma estratégia do Internacional, uma estratégia de comunicação. O Leonardo Meneghetti falou sobre isso no canal do YouTube dele, no canal do Leonardo Meneghetti, que é: o presidente Alessandro Barcelos irá se manifestar depois do jogo, em uma entrevista coletiva, para explicar exatamente a eliminação para o Melgar, explicar a eliminação na Copa Sul-Americana e, enfim, responder aos questionamentos que todo mundo tem sobre o ambiente, sobre os personagens, sobre os jogadores, sobre possíveis mudanças de rota a partir da Copa Sul-Americana e sobre o que ele entendeu
do que aconteceu na competição. E essa é uma estratégia de dar um pouco de tempo para o clima esfriar. Ele não falou na sexta-feira. Ele não falou pós-jogo porque a Conmebol não permitiu. Ele não falou sábado. Ele vai falar depois do jogo contra o Fluminense. Obviamente, com uma vitória, se alivia um pouco o clima para essa entrevista. Com uma derrota, se acirra mais. Mas ainda assim ele deve falar, porque vai ter um período de tempo um pouco maior em relação ao jogo contra o Fluminense. É a ideia de que o tempo vai dar uma arrefecida nos ânimos. Mas, no Beira-Rio hoje, não vai ser um clima tão bom assim. Público, 20 mil torcedores é a expectativa. Eu acho uma expectativa baixa, principalmente para um domingo de Dia dos Pais, que normalmente é um dia onde os estádios no Brasil estão cheios. No Beira-Rio não vai estar. 20 mil pessoas. Obviamente que se tivesse vencido o Melgar, talvez o público fosse maior, até o dobro do que isso. Mas é a realidade do Internacional. Público baixo, estratégia de comunicação, protestos na torcida e um time talvez um pouco alterado no setor do meio-campo. Esse é o contexto de Inter e Fluminense. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!